Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos. E hoje nós vamos meditar nos Salmos 44, versículos 1 até o versículo 5, que nos diz assim: Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e aos nossos pais plantaste, como afligiste os povos e aos nossos pais alargastes. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Meus queridos, nós chegamos ao Salmos 44 e este salmo vai mostrar uma lamentação do povo do Senhor em reconhecimento da única coisa que os coloca vulneráveis diante dos seus inimigos. Porém, neste mesmo salmo, eles vão usar o elemento ou a ferramenta que os leva a alcançar novamente o favor divino ao vosso favor. Nós vamos perceber que este Salmos começa com o salmista fazendo menção de uma promessa que Deus fez e realizou para o seu povo. Deus prometeu dar-lhes uma terra. Deus prometeu dar-lhes um espaço físico, geográfico. Então a Bíblia diz aqui neste salmo, nos primeiros versículos, que Deus entregou aos seus filhos tudo aquilo que prometeu. Estamos vivendo dias de conflito, de guerras em Israel. E esse texto parece tão atual quanto a época em que foi escrita, porque pessoas e o inimigo se levanta contra a nação de Israel por causa do apreço divino por esta nação e também por causa das promessas de Deus para com este povo. Mas se nós olharmos para esse texto sagrado, nós vamos perceber que aqueles que se levantam contra Israel, eles só vão prosperar nos seus caminhos enquanto Israel estiver virado com as suas costas para o Senhor. Basta somente Israel reconhecer o senhorio divino sobre a sua vida e reconhecer o quanto vive afastado do Senhor. E como todas as outras vezes, Deus se levantará a favor de seu povo. Nesse texto de hoje, nós vemos o salmista dizendo que eles ouviram os seus pais relatando tudo aquilo que ele fez no tempo passado, no tempo antigo. Como o Senhor expeliu as nações e plantou o povo de Israel no lugar delas. Então veja que o texto está dizendo que foi Deus quem
espantou, Deus quem expeliu. Foi Deus quem afligiu as nações e colocou o povo de Israel naquelas terras. Foi Deus, não foi a própria nação de Israel com a sua força. E isso é o que os Salmos vai nos mostrar nos versículos seguintes. Pois o salmista vai reconhecer: não conquistaram a terra pela sua força, nem o seu braço os salvou. O salmista está reconhecendo que o povo de Israel não alcançou aquela terra pela força do seu braço, não alcançou aquela terra pelo seu próprio mérito, mas tudo foi pelo mérito do Senhor. A isso nós devemos recordar a batalha de Gideão contra Jericó, aonde ele vence aquele exército apenas com 300 homens e ele consegue alcançar uma cidade fortificada. Nós vemos que aqueles muros vêm abaixo de forma milagrosa somente pela ação divina, pois aquele povo não tinha nenhuma condição de conseguir vencer aquela barreira tão intransponível como era aquele muro, somente por artimanhas humanas. Então eles estão reconhecendo que as conquistas que eles tiveram naquelas terras foram todas concedidas pelo Senhor. Então eles dizem que o Senhor é a causa da vitória deles, no passado, no presente e no futuro. Então, quando Israel declara que vai vencer esta batalha, que vai vencer esta guerra, eles estão fazendo menção de uma promessa divina para com eles, porque em todos os tempos Deus foi salvação para Israel. Deus foi aquele que resgatou, que restaurou o seu povo. Deus foi aquele que permitiu que eles fossem afligidos pelo inimigo, mas quando eles reconheceram o seu pecado, o seu estado de impureza diante de Deus, Deus então ouviu o seu clamor e agiu desde os céus ao seu favor. Nós cremos que agora não será diferente. Por isso, meus queridos, nós lemos com a mesma convicção do salmista o que diz aqui o versículo 4 a seguir. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó, ou ordena vitórias para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Meus queridos, tenham essa mesma convicção que o salmista. Todos que se levantarem contra Israel irão ver a mão de Deus Todo-Poderoso defendendo o seu povo. Não pensem que o fato de nós estarmos vivendo a era da igreja fará com que Deus não se levante contra o seu povo. Se nós formos olhar ao longo da história, milagrosamente, Deus tem preservado este povo, que tem sido vítima de tantas ações arbitrárias para exterminar a sua existência. Mas, desde que um dia o Senhor chamou esse povo e os escolheu para si, Deus tem guardado e sustentado para que as suas promessas se cumpram em suas vidas. Então, meus queridos, este povo não será destruído. Esta nação não será eliminada. Ao contrário, esta nação, ela é bênção do Senhor para as demais nações. Por isso, nós lemos no Salmo 122,
no versículo 6. Que nós precisamos orar pela paz de Jerusalém e que prosperam aqueles que a amam. Então, meus queridos, é promessa de bênção de Deus a partir desta nação para as demais nações. Eu e você podemos orar pela nação de Israel e ter a certeza de que seremos abençoados por amar e desejar o bem e a paz daquela nação. Portanto, estes salmos, o salmista vai mostrar que quando eles estão afastados, Deus, ele se afasta, mas eles clamam por socorro e Deus é o seu socorro, bem presente no tempo da angústia. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, estar nesse dia ou nesses dias com a atenção voltada para Israel, não apenas observando, mas sendo aqueles que intercedem por esta nação, para que as promessas de Deus, mais uma vez, se cumpram na sua vida. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando e que a graça de Deus esteja constante e abundante sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.